Eu sempre digo que se aparecer eu vou dar aula como se estivesse dando para multidões. E hoje também falei para Miriam, minha irmã, e se não tiver nenhum, também vou dar aula como se estivesse dando aula para multidões. Eu ouvi um áudio com a seguinte narrativa. Um pregador foi a uma igreja pela manhã e pregou. Depois, no final do culto, ele foi convidado a nunca mais voltar naquela igreja. Aí à noite ele foi numa outra igreja e ao final ele também foi convidado a não comparecer nunca mais naquela igreja. E ali ele passou por algum período ouvindo isso, para ele não voltar mais, que ele não ia voltar mais naquela igreja. Aí esse pastor foi para a rua pregar o evangelho. Ele também foi convidado a parar de falar na rua. Aí ele resolveu ir para o campo. E lá no campo ele foi pregar o evangelho. E ele teve um auditório de 10.000 pessoas. Então vejo que Deus olha é o nosso coração. E qual é a mensagem que nós estamos transmitindo, né? E é Deus quem leva, é Deus quem move o coração. E eu fico muito contente porque você está aqui, Beatriz, porque você está aí, Estezinha, porque você está aí, Salete, porque você chegou também, Alexandre. Eu fico muito contente mesmo, fico muito alegre, porque eu sei que foi com esforço. Porque o dia, ele tem seus compromissos que nós temos que cumprir, né? E eu também agradeço a Deus porque durante o dia, na parte da tarde, eu não estava muito bem, estava sentindo umas dores, mas Ele me preparou para esse momento e eu estou feliz de estar aqui com vocês. Mas antes de nós prosseguirmos, vamos orar? Eu sei que Deus já está, Ele é onipresente. Mas vamos assim, nós, né, pela nossa vontade, oficializar esse encontro com Ele por meio da oração. E eu quero convidar você, Alexandre. Estou com saudade de ouvir você. Pedir para você nos elevar a Deus em oração nesse momento. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, a Ti, Pai, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, em comunhão contigo, meu Pai, e aliançados contigo, Senhor. Obrigado, Senhor, por conceder-nos esse tempo, Pai, que sim, devemos devolvê-lo ao Senhor, pois Tu és digno de toda a honra e toda a glória, meu Pai. E o que é este tão mínimo tempo que nós dispomos para Ti, sendo que o Senhor nos disporá de uma eternidade, Pai. A Ti agradecemos, Senhor. Agradecemos por tudo o que o Senhor tem feito em minha vida e peço, Senhor, para que o Senhor cuide e zele aqueles que estão aqui presentes nessa live, como aqueles que não puderem estar. Alcance, Senhor, e abençoe, Senhor, para que possamos estar voltados para Ti, pois Tu és o alvo, Senhor. Em Teu nome, Jesus, guarde-nos, proteja-nos e abrilhanta-nos, Senhor, com mais esta maravilhosa aula que a nossa missionária Marta nos proporcionará. Utilize-a, Senhor, esse instrumento, meu Pai, esse instrumento maravilhoso que, através da Tua palavra, nos faz aprender e conhecer um pouco mais, Senhor. Em Teu nome, Jesus. Amém.
Obrigada, Alexandre. Nós estamos aprendendo a identificar nas sagradas letras, na Bíblia, nas sagradas escrituras, como o apóstolo Paulo diz, nós estamos identificando a aliança. Uma aliança que Deus começou com um homem. E através deste homem, Deus elegeu uma família. Para quê? Para Ele demonstrar todo o seu amor por nós. Para Ele demonstrar o seu tão grande amor pela humanidade. E esse plano de Deus começou lá na eternidade passada, que nós nem sabemos quanto tempo passou. Mas podemos chamar de eternidade passada. E nós vamos viver também a eternidade futura. Essa eternidade futura, ela vai depender das nossas escolhas. E há uma escolha que vai determinar como será a nossa eternidade futura. Eu sempre digo que Deus nos leva de volta ao jardim do Éden. Mas não para nós vivermos como viveria Adão e Eva se não tivesse desobedecido. Eu digo para você, sem medo de errar, meu irmão, minha irmã, e todos que nos ouvirão depois, que é muito melhor esse tempo que Deus tem para nós, se nós tão somente escolhermos obedecê-lo, não como Adão, mas como o segundo Adão que veio do céu. Então, nossa eternidade, nosso futuro, depende tão somente da escolha que vamos fazer. E esse pacto, essa aliança abraâmica, ele puxa, como nós já falamos, ele vai puxar o fio da meada e sem nenhum nó e sem nenhum arrebento, até o final, lá do fim dos tempos, nós vamos ver o plano de Deus. Nós vamos conhecer a vontade de Deus para todos, para toda a humanidade. Mas só quem faz a decisão de obedecê-lo, de servi-lo, de confiar a sua vida nas mãos de Jesus é que terá a oportunidade de viver a eternidade futura na presença do Eterno, na presença do Deus de Israel, e que nós escolhemos através de Cristo que seja também o nosso Deus. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Deus tem me falado muito sobre esse versículo, e nessa Bíblia contextual, ela traz algo que mexe comigo, mexe muito comigo. Porque nós estamos falando de Deus, de um Deus que é eterno e infinito, que é onisciente, onipresente e onipotente. E ele começou a se revelar através dos escritos, porque o Salmo 19 diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então Deus já vinha falando através da sua criação.
Mas Deus também decidiu se revelar através da escrita. E ele disse para Moisés: Moisés, escreve. E nós sabemos que muitas coisas foram passadas pela tradição oral. O pai falando para o filho, contando a história para os seus filhos. E ainda é recomendado que se faça isso. Na hora de dormir, o pai põe seus filhos, põe suas filhas, como o Alexandre tem 2 meninas lindas. Na hora que for levá-las para a cama, para dormir, conta uma história. Não importa a idade, a gente sempre gosta de história, não é verdade? E no capítulo 1 de Gênesis, verso 1, aonde eu tenho pensado, meditado hoje mesmo, caminhando, eu pensei nesse versículo. Nessa Bíblia, diz o seguinte, na Bíblia textual: em princípio, Elohim, Aleph Tav, criou os céus e a terra. Olha que legal. Na outra Bíblia, na outra versão, diz no princípio. E aqui está dizendo que no princípio e ainda nele, Deus, ele viu todas as coisas completas, do início ao fim. Quando fala Aleph, é a primeira letra do hebraico. Quando fala Tav, é a última letra do hebraico. Então, tudo que está entre Aleph e Tav, Deus já viu, Deus já escreveu, Deus já deixou todos os princípios para nós. Todos, irmãos. Ele não ficou inventando porque o homem pecou. Agora vou achar uma solução. Não. Já está tudo lá escrito. Nas primeiras frases das sagradas letras. No princípio, bem no início, Deus já viu esse encontro. Isso encanta meu coração, sabia? Isso me deixa super encantada, porque nada passou desapercebido. E ele marcou para nós esse encontro. Na semana passada, ele marcou para Beatriz e para Kátia. E hoje ele marcou para você. E eu me alegro que você está aqui. E também vou me alegrar muito quando eu olhar lá no YouTube as visualizações que mais pessoas já viram. Viram o que, Martinha? Viram o plano maravilhoso de Deus para nós, através de uma aliança. E uma aliança com Deus, ela é eterna. Não é como essa que nós estamos acostumados, que quando a gente já não gosta mais, quando a gente já não aprecia mais uma comida ou o jeito da pessoa, que ela mudou, que ela ficou gorda, que ela ficou magra, que ela ficou doente. Tem gente que se separa porque o outro fica doente. Não. A aliança com Deus é eterna. E eu tenho a maior alegria de estar aqui compartilhando com vocês essa aliança. Mas para nós darmos continuidade, como ficamos parados aí um tempo, eu quero relembrar com vocês os principais personagens das Escrituras. São muitos, são inúmeros. Mas existem aqueles pontuais que conta para nós, que narra para nós o plano da salvação. Que conta para nós também como tudo é que vai terminar.
Então nós vamos passar por este varal bíblico novamente. Na eternidade passada, as pessoas que entram na história até a eternidade futura. E eu vou fazer como eu fiz da primeira vez. Eu vou pedir para você abrir os microfones e participar comigo, falando um personagem. Eu vou dizer se ele vem antes ou depois. E eu vou começar com Moisés. Então, o primeiro personagem da nossa história é Moisés. E nós sabemos quem é Moisés. Quem é Moisés? Quem foi Moisés? Quem vai dizer? Vamos, irmãos. Está na ponta da língua querendo pular para fora. Moisés libertou o povo da escravidão do Egito. Que mais? Quem mais? O que mais fez? O maior líder que houve na Bíblia. Isso. Um grande legislador, né? Escreveu as leis. Agora eu vou fazer uma pergunta. A Torre de Babel vem antes ou depois de Moisés? Antes. Muito bem. Adão vem antes ou depois de Moisés? Antes. Salomão vem antes ou depois de Moisés? Depois. Olha, tá todo mundo na ponta da língua. Isso aí, muito bem. E Davi, vem antes ou depois de Moisés? Depois. E Simão Newton? Depois. Depois, né? Isso. E Neemias, vem antes de Moisés? Depois. Agora eu vou fazer uma mais difícil um pouquinho. E a divisão? A divisão do Reino do Norte e o Reino do Sul vem antes ou depois de Moisés? Depois. Muito bem. Então, o nosso personagem principal, amado, querido, vem antes ou depois de Moisés? Antes. Muito bem. E Noé? Antes. Muito bem. Jacó? Antes. 400 anos do silêncio. Depois. Depois. E o cativeiro assírio? Depois. Depois. Cativeiro babilônico? Depois. Bem, isso aí. E o nascimento de Jesus? Bem depois. Depois, né? Depois. Salomão? Depois. Davi? Depois. Muito bem. Vou dar uma nota máxima para vocês. Parabéns. Vocês estão afiadíssimos. Deu 10 e 9,5 para o Alexandre e 5 para a Beatriz. Né? A 9,5 para o Alexandre, eu estou sabendo muito. A professora é muito boa. O varal que a Martinha traçou é perfeito. Ela me ensinou esse varal bíblico aí há muito tempo. Todo mundo gosta de fazer isso aí. Obrigada, tá? Obrigada. A gente já ensinou essa matéria há muitos anos na igreja, quando eu ainda era membro da terceira igreja batista em Barra Mansa. Meu sobrinho, com 7 anos, ele era o primeiro aluno, o Daniel. Ele sentava assim no chão e ficava olhando para o varal. E toda vez que eu perguntava, ele era o primeiro a responder. Sabe, é um monte de Bíblia, né? Sabe? Uma vez que a gente aprende, a gente nunca mais esquece, né? Por isso, Verdade. agora,
nós vamos ver os pontos geográficos. Tá? Nós já vimos. Fecha de novo o som de vocês. Sempre que for falar, sempre que parar de falar, fecha, porque dá uns ruídos que não é nem... É um barulho estranho, não dá nem para identificar o que é. E como às vezes, vai ser editado esse vídeo, dá mais trabalho para a pessoa que vai fazer, ter que ficar fazendo cortes, entendeu? Então, nós vamos ver agora os principais pontos geográficos da caminhada do nosso personagem principal, Abraão. Você está aí com o seu mapinha? Se você está com o seu mapa, que a gente já deu, eu só vou falar o número e você vai dizer a que se refere, ao ponto geográfico que está se referindo. Por exemplo, se eu vou falar o número 1, aí você vai dizer Canaã, tá bom? Porque no meu mapa o número 1 é Canaã. Então vamos continuar. Arã. Desculpa. Aí você diria 13. Mas eu vou falar o 13 e você diria Arã. Então vamos começar de novo. 9. Abre o microfone para falar. 9. Todo mundo pode abrir o microfone para falar. Tenho que pegar o meu mapinha. Egito. 5. Vocês não estão com o mapa aí? Eu não, tenho que pegar. Eu não tô, não. Ai, vieram para aula sem trazer o material escolar? Como assim? A Bíblia, o caderno, o material tem que estar sempre acompanhando o bom discípulo. Porque um discípulo legal está sempre aprendendo para sempre ensinar. E recordar faz parte do aprendizado, né? Então tá, eu vou passar rapidamente aqui. Deus chamou Abraão e ele saiu lá de Ur dos Caldeus. E Ur dos Caldeus está bem ali no ponto 12. E ele foi de Ur para Harã. Na verdade, Harã foi a parada, porque ele saiu com a intenção de ir para Canaã. Mas ele saiu da parte sul e foi para a parte norte e deu aquela paradinha lá com o pai dele, Sarai, Iló e Terá. E ali eles ficaram um tempo. Dali foi quando Deus realmente, de fato, chamou Abraão, pedindo para que ele deixasse a parentela e fosse para o lugar que ele iria mostrar. E aí ele seguiu viagem para Canaã. E como nós já falamos, dissemos, Canaã é o ponto número 1. Ao norte está Dan. E você sabe que Dan é um dos filhos, né, de Jacó. E ao sul, na parte sul, está ali Berseba, tá bom? É o ponto número 2, é o ponto número 3. Dan é 2, Berseba é 3. O Mediterrâneo é o ponto 4. O Rio Jordão, que está no centro do mapinha ali, é o número 5. O Mar da Galileia é o número 6. Ali nesse mar, a gente tem muita coisa para aprender nesse Mar da Galileia. E é muito curioso quando a gente começa a prestar atenção, que Jesus ele desenvolveu o ministério dele, a maior parte foi em volta desse mar aí, né? Dessa região aí. E abaixo do
Mar da Galileia tem o Mar Morto. E o Mar Morto é o número 8 e o mar é o 7 e o da Galileia é o 6. E o Mar Vermelho, que está lá para o lado do Egito, ele é o número 9. Depois vem deserto, número 10. Vem Cádiz Barneia, que foi a primeira parada depois, né, da saída do Egito, o 11. Já falamos dos caldeus, 12. Arã, 13. Cativeiro assírio, está ali para o lado norte, ele é o 14. O 15, para a parte de baixo, a Babilônia, o cativeiro babilônico. E por último, o Sinai, aonde Deus falou com Moisés, entregando para ele as tábuas da lei. Vocês querem falar alguma coisa, fazer algum comentário, uma pergunta? Não? Também pode seguir. Então podemos seguir, né? Então, vamos abrir a nossa Bíblia no Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3, do versos 6 e 7. Quem quer ler? Esse pedaço aí, essa parte, você escreve como título assim: da criação até Abraão. Então, esse subtítulo, né? O título é a caminhada cronológica do Antigo Testamento. E o subtítulo agora é da criação até Abraão. Nós já falamos o versículo número 1, que no princípio, e em princípio, ainda lá no princípio, Deus já até tinha visto a gente. Hoje, reunidos aqui com o Niltinho, com a Salete, com a Dulce, com o Alexandre, com a pastora Esté, com a Beatriz. Não sei se tem mais alguém na sala, mas eu me lembro desses irmãos. E Deus criou os céus e a terra, e Ele sabia desse nosso encontro. Quem quer ler? Gênesis 3, 6, 7. Amém. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Isso. Então, aí nós estamos vendo o triste episódio da humanidade, né? Aí nós vemos na narração desse capítulo, desses versículos, nós vemos ali a queda do homem. E o que é a queda do homem? É o rompimento do relacionamento pessoal com Deus. Deus ia todas as tardes conversar com Adão, com Eva. Eles tinham aquele momento de comunhão gostoso, mas por causa da desobediência, eles desobedeceram uma ordem expressa de Deus. Eles desrespeitaram Deus. Eles quebraram com essa ação a amizade, o relacionamento.
lá em Romanos disse que nos fez inimigos de Deus. O pecado, além de separar o homem de Deus, ele também faz com que o homem se torne inimigo de Deus. Triste isso, né? Capítulo 4, verso 8. Vamos ver o que está contando essa história, que é cronológico, lembra? É cronológico. Está na sequência, quer dizer isso. Gênesis 4, 8. Amém. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Então, o que nós vemos aí? Primeiro homicídio. Primeiro homicídio. E o mais triste que eu vejo dentro disso aí foi que Deus, olha, pela segunda vez o homem ignora a palavra de Deus. Deus falou para Adão, não coma. Ele comeu. Deus falou para Caim, o pecado está aí, Caim, batendo na sua porta, mas você pode resisti-lo. E o que Caim fez? Ignorou. Ignorou o que Deus falou. Virou as costas, foi para o campo e fez isso. Matou o irmão. Então aí nós vemos o segundo fato, né? Na sequência cronológica do Antigo Testamento. Capítulo 6, verso 8. O que fala para nós? Capítulo 6, verso 8. Quem achar pode ler. Amém. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Amém. Então aí nós vamos ver o quê? Isso aí vai começar a narrar para nós o dilúvio, né? Aqui diz, na minha versão diz assim, Gênesis 6, 8. E disse Elohim, apagarei de sobre a face de todo o solo o homem que criei, desde o humano até a besta, o réptil, as aves do céu, pois me indigna tê-los feito. Verso 7. Uau! Triste, né? Eu imagino que Deus... Eu imagino não, a Bíblia narra que quando Deus estava criando, Ele disse que nós éramos o deleite. Tudo que Ele estava criando, eu acho que Ele estava até dançando lá, fazendo uma coreografia, porque diz que nós éramos o deleite dele, o prazer dele de estar criando. E agora, olha que triste, ele diz, apagarei de sobre a face do solo ao homem que eu criei, desde o ser humano, o réptil, as aves do céu. Pois eu me indignei. Na outra versão diz que me arrependi. Mas essa versão diz que Deus se sentiu indignado por ter criado. Se você prestar atenção nesse capítulo, esse capítulo ali mostra bem a degradação da raça humana. Olha que coisa interessante, irmãos. Não era para o homem ficar melhor? Agora que ele sabe distinguir o bem e o mal? Veja, tudo na nossa vida sem Deus é péssimo.
Foi isso que aconteceu. O homem tirou Deus da sua vida. E lá no capítulo 6, se você ler logo nos primeiros versículos, diz: e o homem está indo de mal a pior. Era para estar melhor, agora já sabe, pode escolher. Mas não. Sabe por que não? Porque quando ele rompeu com Deus, o relacionamento, ele passou imediatamente a ser servo daquele que ele obedeceu. Ele passou a ser servo de Satanás. Por isso que nós nascemos separados da glória, porque agora nós estamos aliançados com Satanás. Olha, desde o nascimento, todo ser humano que nasce com essa condenação, separado de Deus, servo de Satanás. Agora precisa, pela nossa decisão, quebrar essa aliança com as trevas e voltar em Cristo a se reconciliar com Deus. E Deus fez isso. Ele diz que reconciliou consigo o homem em Cristo. E fez mais, confiou tanto em nós que nos deu a responsabilidade do ministério da reconciliação. Olha que lindo! Por isso que é melhor, porque agora não é mais só fora, agora nós nos relacionamos com Deus dentro. Um conosco. Mas vamos mais para frente. O capítulo 5 e o capítulo 10, na sequência, nós vamos pular para o 10 porque fala do mesmo assunto. O capítulo 5 e o capítulo 10, eles descrevem a genealogia. E por que é importante a genealogia? É muito importante por causa do nascimento virginal. Porque ninguém nessa terra vem se não for através de um relacionamento de um homem com uma mulher. Essa é a porta para entrar no mundo. Essa é a porta, é o nascimento. Agora, Jesus foi o único ser humano que nasceu de uma virgem. Porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz isso. E eu gosto de lembrar que é muito fantástico pensar nisso, na gestação, porque quando nós olhamos lá para o início nas Escrituras, que diz que a terra estava sendo gerada também. Ela estava sendo incubada ali pelo Espírito Santo. Diz que o Espírito pairava sobre a face das águas. E ali dentro estava sendo formada a terra. Não te faz lembrar de um nascimento de um bebê? É fantástico isso. Da mesma forma que nasce uma criança, Deus gerou a terra. Ou da mesma forma que Deus gerou a terra, Deus também faz uma criança ser gerada. Só que precisa ser pela união. E uma união legal diante de Deus, através do matrimônio. Porque Deus quer que a criança nasça em um relacionamento que vai ser para ele também indissolúvel. Tem que ser um ambiente de segurança total para essa criança, porque nós vivemos num mundo que não dá nenhuma segurança, não tem dado segurança. E o abrigo, nosso primeiro abrigo aqui nessa terra, chama-se lar, família, pai, mãe. Não é muito lindo isso? Então nós vemos aqui Jesus
Deus preparando, né, a mente da humanidade para receber o seu Filho amado e mostrar que ele vai nascer de um nascimento virginal. Tem muita gente tentando derrubar essa teoria, mas ela é verdade. Já foi comprovado. Jesus já nasceu e a Virgem deu a luz. Aleluia, glória a Deus. A palavra se cumpriu. Vamos ver Gênesis 9:13. Gênesis 9:13. Quem lê? O meu arco tenho posto nas nuvens. Esse será por sinal da aliança entre mim e a terra. Que arco, hein? E ele tem aparecido ainda, né? Nos fazendo lembrar. Olha que maravilha, irmãos. Deus, o nosso Deus, o Deus de Abraão, ele é um Deus de aliança. Ele é um Deus de compromisso. Ele está comprometido. Mas, olha, lembre-se disso. Ele só está comprometido com quem está comprometido com ele. É pessoal. Quando se fala de mundo, do cosmo, aí ele mostra essa aliança do arco. Por quê? Porque essa promessa não foi apenas para Noé e para sua família. Deus disse que nunca mais ele destruiria a terra com água. Mas lembre-se de uma coisa, você que está ouvindo, você que está aí participando com a gente, não vai terminar com água, mas vai vir o fogo. E o fogo é um fogo purificador. Romanos diz que a natureza geme pela manifestação dos filhos de Deus. Então a natureza está gemendo para ser restaurada, porque quando os filhos de Deus se manifestarem, a terra estará restaurada, completamente sã. Olha que maravilha! Eu acho muito maravilhoso tudo isso. Então Deus colocou lá no firmamento o sinal da sua aliança. Por isso que fala arco. Lembra uma aliança, né? Vamos ver. Já falamos do capítulo 10, genealogia. Agora vamos ver do capítulo 11, verso 4. E nós estamos dentro do trecho das Escrituras que vai da criação até Abraão. E aí, vamos ver. Gênesis 11, 4. Quem lê? Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que sejamos espalhados por toda a terra. Isso. Isso aí está falando o que é, sobre o quê? Qual a parte da história? Torre de Babel. Muito bem, a Torre de Babel. Então o homem, mais uma vez, fugindo de Deus, né? Mais uma vez. E mais uma vez vai se dar mal. Meu Deus! Olha de onde nós viemos, irmãos. Nós viemos de uma criação, de uma criatura que caiu. Ele não nasceu caído.
Ele caiu no dia que ele desobedeceu. Isaías diz para nós que o pecado faz a separação. E quando estamos separados de Deus, nós só damos mal. Não é possível viver bem-sucedido sem Deus. Aqui, Deus não mandou ninguém fazer uma torre, Deus não falou que eles seriam célebres pelo nome deles. Se nós temos que ser célebres, é no nome dele, Deus. Não no nome deles, não no meu nome. A celebridade do nome está no nome de Iavé, ou Iahu, como muitos falam. Então, irmãos, nós podemos olhar para esses exemplos e ver exemplos negativos que nós não devemos seguir. Esses exemplos, por isso que eu admiro, eu amo a palavra. Espera lá. Te interromper um pouquinho. Está me ouvindo? Estou ouvindo, mas não estou compreendendo. Não, aqui. A gente vê que o. Dá para ouvir agora? Sim, estou entendendo. Só para fazer uma observaçãozinha. A gente vê que o objetivo deles era desobedecer. Se engrandecer, né? Já vão feito para glorificar a Deus. Os caras para glorificar a Deus. E eles querendo se glorificar. E para que como é que fizeram isso? Desobedecer a Deus. Vão desobedecer a Deus e me glorificar. Porque Deus mandou que eles se espalhassem da face da terra e preenchessem a terra. E eles resolveram o quê? Não, vamos fazer o contrário. Vamos tornar famosos, vamos ficar no mesmo lugar que nós estamos. Todo mundo nunca disse. Quer dizer, desobediência total. Deus falou assim, ó, o homem se multiplica e se espalha pela face da terra. Aí, reuniram num lugar só, para fazer o nome dele, serve de apagar o nome de Deus. Né? Isso aí, né? Por isso que eles falaram engrandecer o nome deles, né? Não o nome de Deus, né? Obrigada, irmão Newton. Então, irmãos, nós precisamos olhar para as Escrituras e vermos, como eu estava dizendo, que me encanta isso de Deus, que Ele deixou registrado os exemplos que nós não devemos seguir. Mas existem muitos exemplos de homens, de mulheres, que são para nós seguirmos. Para ser imitador, como Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E eu convido você que está nos ouvindo a compartilhar as maravilhas de Deus para o seu semelhante, para o seu colega. Você pode ter certeza que durante a semana Deus vai colocar alguém perto de você que vai te abrir a oportunidade de você testemunhar do amor de Deus, da grandeza desse nosso Deus, do nome, para que você faça diferente dos descendentes ali de Noé, que você faça a diferença exaltando, glorificando o nome de Yahvé. Amém? E eu espero você na próxima semana para nós continuarmos, e nós vamos na próxima semana falar do período que vai começar com Abraão e vai terminar com José, tá bom? No final, vamos ler o último versículo, capítulo 11 de Gênesis. Ali fala, para nós encerrarmos, né? Aqui diz assim, verso 31 a 32. E tomou Terá a Abrão, seu filho, a Ló, seu neto, filho de Arã,
e a Sarai, sua nora, mulher do seu filho Abrão. E por causa de uma, olha que lindo, na semana que vem eu vou explicar sobre isso. E por causa de uma luminária dos caldeus, os tirou para ir à terra de Canaã. Mas quando chegaram a Harã, habitaram ali. E foram os dias de Terá, 145 anos, e morreu Terá em Harã. Então, na próxima semana, venha para você ouvir a maravilha que Deus tem para nos dizer sobre essa luminária dos caldeus. É muito maravilhoso, Deus. Deus é muito maravilhoso e Ele não deixa nada oculto. E Ele tem prazer de revelar para nós que estamos aqui buscando os tesouros escondidos da Sua palavra. Amém? Eu vou pedir para a irmã Beatriz encerrar esse momento com uma oração. E eu espero você na próxima semana. Pai querido, mais uma vez, ouvimos a Tua palavra nos ensinando a Tua vontade, nos mostrando o caminho desde o início. A Tua vontade, a desobediência, o coração do homem, Deus, é muito triste. E nesse momento, agradecendo pela vida da irmã Martinha, pela vida de todos que estiveram aqui conosco nesta aula, glorificando ao Senhor, ó Deus. Ajuda-nos que sejamos a pessoa que o Senhor gostaria que fôssemos, sempre obedientes, sempre atentos à Tua voz, ó Deus, sempre prontos a Te obedecer, para que possamos fazer a diferença no meio aonde estivermos, ó Deus. Sejamos um instrumento Seu, para o Teu louvor, Deus, para a edificação de vidas, para que o Senhor seja visto e conhecido. Muitos, ó Deus, entre todos os povos, a começar em mim, a começar na minha casa, a começar na minha vizinhança, ó Deus. Que o Senhor seja visto como o Senhor gostaria de ser, sempre exaltado. Obrigada por tudo, Senhor, por esse momento oportuno, maravilhoso e único, junto aos meus irmãos. Dá-nos uma noite feliz, refletindo na Tua palavra, no Teu amor, que é tão grande para conosco. Sejamos felizes, em nome de Jesus. Amém.